Que Deus abençoe a sua vida. Muito bom dia a você que está aqui conosco. Mais uma semana que começa e nós estamos iniciando com o melhor, com a direção de Deus, buscando a presença de Deus, até porque quando nós começamos com Ele, nós encontramos força, direção e paz. E não é isso que você precisa para a sua jornada todos os dias? Força, direção e paz? Quando nós temos o Senhor dos Exércitos como o primeiro na nossa vida, nós temos essa vantagem. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Vinícius Sartório e de segunda a sábado nós estamos aqui numa corrente de oração e trazendo este devocional para fortalecer a sua fé. Se você não é inscrito, eu convido você a se inscrever e tocar no sininho para que você seja lembrado todos os dias. E se você quer colocar o seu nome todos os dias na nossa intercessão, basta escrever o seu nome, o nome dos seus familiares e o seu pedido aqui nos comentários. Todos os nomes e pedidos registrados aqui no comentário, o comentário é como o nosso livro de oração, nós transferimos aqui para dentro. Amanhã eu vou começar a trazer alguns testemunhos do que vem acontecendo nessa corrente poderosa de oração. Já já nós vamos orar, mas hoje eu quero falar com você sobre Salmos 89. Olha, quando você descobre quem é Deus, o medo perde a força aí dentro de você. Pode ser que nesse exato momento, os problemas estão trazendo o desespero para dentro de você. O medo por você não enxergar uma saída. Pode ser que isso tenha sido tão forte. O medo das coisas não darem certo, o medo de não encontrar uma solução, que você não está conseguindo dormir. Isso tem afetado outras áreas da sua vida, além da sua vida emocional e espiritual. Guarda isso que eu estou falando com você. Quanto mais você contempla a majestade de Deus, esse Deus que nós vamos ler aqui em Salmos 89, menos espaço haverá para qualquer sinal de medo ou desespero dentro de você. Eu convido você a ler comigo Salmos 89, do versículo 6 ao 9. Olha só o que diz. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Deus é muito formidável na Assembleia dos Santos e para ser reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar. Qual é a tecnologia? Qual é o poder humano que pode impedir o ímpeto do mar? Nós vemos obras sendo feitas nas orlas de determinadas cidades, né? E elas conseguem impedir a força das ondas naquele espaço. Mas, na verdade, quando o mar se levanta com ímpeto, ninguém consegue impedir. Aquilo que o recurso humano, com todo o poder que tem, não é capaz de impedir, Deus, só com o mover do seu dedo, ele tem o domínio de todas as coisas. Por isso está escrito, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. Quando nós focamos os nossos olhos nas dificuldades, o desespero vai crescer. Quando nós colocamos os nossos olhos na grandeza de Deus, a nossa fé se fortalece. Deu para você entender a diferença? Quando nós vemos o salmista proclamando a glória, a grandeza de Deus, nós sabemos que ali está uma pessoa que conhece e confia na fidelidade do Todo-Poderoso. E é essa mesma postura de fé que deve haver dentro de nós, principalmente nos momentos mais adversos que nós enfrentamos. Talvez há muito tempo o medo vem trazendo desespero, o desespero vem trazendo ansiedade, a ansiedade vem tirando o teu sono, vem fazendo você se transformar numa outra pessoa. Mas eu convido você agora a mudar o seu ponto de vista. Todas as vezes que as dificuldades se levantarem, começa a proclamar a grandeza de Deus. Assim como nós lemos. Ele é soberano. Não há ninguém que possa se comparar ao poder e à majestade do nosso Deus. É por isso que eu convido você
a mudar o seu ponto de vista a partir de hoje. E sabe o que me chama a atenção? Na mesma forma que a fé cresce quando nós olhamos para a grandeza de Deus, a força do problema diminui. Olha que interessante, ele diz assim no versículo 6, pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? Você sabe que o céu é o lugar dos anjos, dos serafins, Miguel, Gabriel, querubins. O céu é o céu. E quem é no céu que pode se comparar a Deus? Ninguém. Você percebeu que Deus, ele nunca nos ensinou a fazermos petições a Abraão, nem a Sara, nem a Jacó, nem a Davi? Você já viu que Deus nunca nos ensinou a invocar criaturas que passaram nesta terra para trazer socorro, livramento e bênção? Por quê? Senhor, só existe um. A religião, às vezes, traz rezas, orações, preces, que ensina o ser humano a fazer petições a criaturas que passaram nesta terra. E Deus nunca ensinou nós fazermos petições a nenhuma criatura. Jesus, em todo o seu ministério, mostrou que ninguém vai ao Pai senão por Ele. E aí que você tem que entender que a religiosidade hoje é um dos principais fatores que é usado pelo maligno, pelo espírito do engano, para enganar as pessoas, trazendo uma falsa sensação de bem-estar, porque ela tem uma religião, porque ela faz preces, porque ela faz rezas, mas ela está dividindo a sua fé com aquilo que não é Senhor, com aquilo que é criatura. Senhor é o Senhor Jesus. Senhor é o Senhor dos exércitos. E abaixo disso é criatura. Por isso não dirija as suas petições a ninguém a não ser o Senhor. Mas pastor, minha avó no passado me ensinava a fazer preces, petições a fulano, a beltrano, a cicrano. Pode ser que a sua avó, na sua inocência, ela foi enganada pela religiosidade. O engano do maligno. E isso vem sendo passado de geração em geração. Me mostra uma passagem na Bíblia que Deus manda invocar uma criatura. Me mostra uma passagem na Bíblia que Jesus manda invocar um ser humano. Manda alguma criatura interceder por ela. Rogar ao Pai por ela. Nós devemos rogar a Deus. Nós devemos unir a nossa fé para rogar o nosso Senhor e Salvador, porque só Ele pode interceder por nós e só dele vem a salvação. Compreende? Então fique aí esses dois ensinamentos preciosíssimos nesse início de Salmos 89. Amanhã nós vamos falar muito mais. Você pode perceber que quem contempla a majestade de Deus não dá espaço para o medo. E é isso que nós vamos colocar em prática, já começando mais uma semana, e uma semana de vitória, uma semana de força, uma semana de bênção sobre a sua vida. Deixa eu pegar aqui os nomes, nós vamos entrar em oração neste momento. Pare tudo que você esteja fazendo e não se esqueça, amanhã nós vamos falar mais de Salmos 89. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Deus que chama as estrelas pelo nome e não esquece de nenhuma delas. São muito mais estrelas nos céus do que seres humanos na terra dos dias de hoje. E se o Senhor não esquece das estrelas, de nenhuma, como se esquecerá de nós? Bendito seja o teu nome, meu Pai. Eu clamo a Ti neste momento por cada uma dessas pessoas que estão conosco neste vídeo, por cada nome que está dentro desse azeite. E eu te peço, Senhor, vai removendo todo medo, todo desespero. O desespero por conta de uma dívida, o desespero por conta de uma enfermidade, o desespero por um familiar que virou a cabeça, por atitudes do marido, o desespero, meu Deus, que tem dominado essa avó, esse pai, essa esposa. Ó, meu Deus, entra com teu poder na vida, nos caminhos dessa pessoa
e vai abrindo as portas que estavam fechadas. Meu Deus, toca com a tua virtude aonde existe uma dor, um problema que os tratamentos não estão sendo capazes de resolver. O Senhor mesmo disse: haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Meu Deus, para o Senhor não há nada impossível. E é por isso que nós clamamos pelo teu santo nome. Ó, vem, meu Pai. Ó, vem sobre a vida dessa pessoa em mais uma jornada que se inicia, mais uma semana que começa. Cobre a vida de cada um deles com a tua fortaleza. Vai desfazendo, meu Pai, toda obra perversa, maligna. Meu Deus, vai removendo todos os impedimentos, o que não deixa essa pessoa ter um trabalho digno, o que não deixa essa pessoa receber o que é de direito dela, o que impedia essa empresa de avançar, fechando contratos, recebendo clientes. Meu Deus, vai removendo todo o impedimento. E que agora, meu Pai, aonde entra esta oração, que chegue a tua paz, que chegue as tuas bênçãos a cobrir a vida de cada um destes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Sabe o que eu aprendi com esse texto? Quando eu me aproximo de Deus, a grandeza de Deus vai se expandindo diante dos meus olhos. E da mesma forma que eu começo a contemplar a grandeza de Deus, eu vejo quão insignificantes são os problemas que se levantam nos meus caminhos. Olha, eu abençoo a tua semana. E se você liga comigo uma semana abençoada, me dá um retorno. Aperta no curtir, dá um toquinho aí no curtir. É só você estender o seu dedo. Curte aí desse lado, que eu estou te abençoando aqui desse lado. Tá bom? E se você puder, convida mais pessoas para poder fazer parte dessa corrente de oração. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. Você pode trazer o livramento para uma pessoa agora, sabia? Que Deus abençoe a todos e até amanhã, quando continuaremos falando de Salmos 89.